O que aquela pessoa tem de diferente? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas faz ao conhecer um autista. Elas não sabem ao certo do que se trata, mas sabem que é algo diferente. Mas o que é o autismo? É um transtorno que atinge o cérebro e afeta algumas partes, como a habilidade social, de comunicação e de comportamento. Eu tenho um primo que é autista. Eu lembro que quando ele foi diagnosticado, precisava de ajuda em algumas coisas, como nas atividades da escola. Uma vez que eu fui na casa dele, eu vi a minha tia refazendo uma atividade escolar para ele. Mas por que ela estava refazendo a atividade? Bem, era porque a atividade não estava adaptada. Mas por que ele precisava disso? A resposta passa por uma questão básica de inclusão. Fazer atividades adaptadas era uma coisa extremamente necessária para o meu primo conseguir chegar no mesmo nível que os seus colegas. Ao final de contas, ele também precisava aprender. Mas o que eu estou falando aqui não é somente sobre atividades adaptadas, mas sim sobre incluir pessoas com autismo nas nossas vidas. Você já viu alguém autista e tentou conversar com ele? Uma curiosidade sobre as pessoas autistas é que elas não interpretam a maioria das piadas que nós fazemos, mas isso não as torna menos inteligentes. E falando sobre inteligência, esse é um estereótipo bem comum que a pessoa autista recebe. Muitos acham que todos têm algum tipo de habilidade especial. Na realidade, isso não é comum entre muitos com esse transtorno. Um autista não necessariamente tem uma habilidade especial. Meu primo, por exemplo, não é o melhor em matemática, nem em ciências, e não tem o mínimo interesse em desenhar. Na realidade, ele precisa de ajuda na interpretação, não só de atividades escolares, mas também de atividades cotidianas, como abrir e fechar a persiana, saber quando deixá-la aberta e quando deixá-la fechada. Acho que, por mais que pareça uma coisa boba para nós, ainda assim é importante, assim como incluir essas pessoas nas nossas vidas. Afinal, sempre fomos ensinados que incluir as pessoas é muito importante. Então, por que não conseguimos incluir uma pessoa com autismo também? Elas são um ser humano como todos nós. A única diferença está no nosso cérebro, mas isso não nos deveria nos impedir de incluir alguém com autismo. Resumindo, o transtorno do espectro do autista, que atinge o cérebro, fazendo com que a pessoa precise de ajuda para ler e interpretar o mundo que vivemos. Por isso, ao conhecer um autista, não foque nas diferenças que os separam, mas nas semelhanças que os unem. O nosso mundo não precisa de pessoas que leem e interpretam as coisas da mesma maneira. O nosso mundo é diverso e precisamos de todos os tipos de mente. Obrigada!